Bom dia a todos, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de Introdução à Engenharia Química. Eu sou o professor Edson Cordeiro do Vale, do Departamento de Engenharia Química da URGS. E na aula de hoje, nós vamos ver diversos assuntos relacionados à engenharia química e ao engenheiro químico, Então, nós vamos falar um pouco sobre a história da engenharia química, a história da química, o perfil do engenheiro químico e as áreas de atuação, certo? Para isso, eu dividi essa apresentação em partes menores para não ficar muito pesado para vocês assistirem, tá? Então, vocês vão receber aí a sequência da apresentação, todas as apresentações que compõem o tema como um todo, que é sobre engenharia química e o engenheiro químico, certo? Boa aula para vocês. Então, para fazer essa aula aqui, eu usei basicamente essas duas literaturas aqui, O livro do Sheriff, Norris Sheriff, é um livro bem interessante que mostra diversos processos industriais químicos em diversas áreas, A gente vai usar bastante ele mais tarde, mais adiante também. A maioria dessa apresentação eu tirei desse livro aqui do professor Marco Aurélio Cremasco, que se chama Vale a Pena Estudar Engenharia Química. E esse livro trata bastante das questões de o que faz o engenheiro químico, as áreas de atuação, Então, grande parte dessa apresentação eu retirei desse livro aqui, tá? Muitas figuras que eu retirei foram figuras de domínio público, E aqui estão as licenças dela que tá citada ali, caso alguém tenha interesse em conhecer a fonte, tá? Bom, nós, seres humanos, estamos rodeados de química, Então, a química permeia muito a nossa vida. Hoje nós podemos dizer que nós estamos, da cabeça aos pés, em contato com a química, Então, se nós começarmos a olhar ali debaixo dos nossos pés, a gente vai ter um calçado, Esse calçado vai ter um solado, que foi feito de borracha ou de uma mistura de borrachas e outros plásticos, Essa borracha tem uma grande resistência, a gente anda meses com esses calçados até eles começarem a se desmanchar, suportando todo o nosso peso, A gente pode estar usando sapato, que é feito a partir de couro, E couro é um material de origem animal que passa por uma série de etapas químicas, desde a remoção de pelos, A estabilização da pele do couro, que recebe uma carga de produtos químicos para que ela não se degrade, ganhe mais resistência, que tenha um acabamento, digamos, esteticamente, mais favorável, mais bonito, Podemos estar usando chinelos, sandálias, com solados de borracha também, Então começamos ali pelos pés, Além disso, temos as nossas vestimentas, Então a gente pode estar usando um tecido de algodão, embora o algodão ele seja um material natural, vem proveniente do vegetal. Entretanto, para esse algodão ter uma produtividade desejável, tu vai ter que fertilizar essa terra, e esses fertilizantes são, na maioria das vezes, sintetizados em indústrias químicas, Alguns fertilizantes são naturais, são compostados, mas a grande maioria deles é feito em indústrias de processos químicos, Bom, então eu fertilizei lá o solo, cresceu meu algodão, Eu tive que colher esse algodão, então eu precisei de uma máquina para fazer essa colheita, para aplicar o fertilizante também. Nessa máquina precisa de combustível, e esse combustível é feito em indústrias químicas, Indústrias petroquímicas mais especificamente. Esse algodão chega na empresa, Depois ele precisa passar por uma série de tratamento para lavagem, branqueamento, etapas para dar resistência a ele, Depois ele vai ser tingido, vai ser teado, tingido, Esses corantes são produtos químicos, que conferem essa cor. A indústria têxtil, gera uma grande quantidade de produtos nocivos ao ambiente, principalmente porque acaba, nos processos de lavagem dos tecidos, acaba descartando um pouco de corantes, Então tu precisa tratar esses efluentes líquidos que são gerados na empresa. Aí entra os engenheiros químicos também, mais uma vez, Onde mais está a nossa química, Em tecidos não só naturais, mas tecidos sintéticos, poliéster, nylon, todos esses são derivados do petróleo, Então, o petróleo, a gente não consegue vestir o petróleo, então ele passa por uma série de transformações químicas, até virar esses tecidos,
Que mais? Além dos tecidos, né, tem o nosso dia a dia, né, nossa higienização, lavagem de mãos, que é feita de sabão, né, embora a matéria-prima do sabão seja basicamente natural, são óleos, gorduras, né, ele precisa de uma transformação química para gerar o sabão sólido, né, que a gente conhece hoje, né. Outros produtos de higiene, como pasta de dente, shampoo, condicionador, né, papel higiênico. Então a gente está rodeado, cosméticos também, né? Para as meninas, batom, cremes, maquiagens. Então, a gente está rodeado de química. A química, né? Está muito próxima a nós, sem falar todo o nosso redor, né? Alguns outros pontos, né, que demonstram também que a química está no nosso dia a dia, né? São os combustíveis, né? Então, se a gente pensar sem os combustíveis hoje, a nossa vida seria muito mais difícil, né? Não só para, por exemplo, aplicar fertilizantes, colher os alimentos, né, e transportar esses alimentos de uma forma rápida, segura, com a menor perda possível, né? Transportes marítimos, né? Transportes aeroviários também, né? O avião também que permite o transporte de pessoas, de cargas a longas distâncias, né? Os combustíveis, além de transportar nós mesmos, né, os combustíveis são uma parte importante, né, e estão presentes muito mais na nossa vida do que a gente imagina, né. Além disso, né, eu já comentei um pouco no caso do algodão, né, mas toda a nossa alimentação hoje, que é na sua maioria industrializada, e a alimentação que não é industrializada, né, sofre muitos tratamentos químicos, né, seja no solo, seja com agroquímicos, né, seja com fertilizantes foliares, né. Além disso, tem toda a questão do transporte, das embalagens dos produtos alimentícios, né, que é tão importante como produzir, garantir a conservação por um longo prazo desses produtos, né. Então a química está aí não só, né, ajudando no cultivo e numa elevada produtividade das matérias-primas, né, dos produtos da agroindústria, né, mas também no transporte, na questão de logística, né, melhorando a qualidade e conseguindo assim estender a vida útil desses alimentos por um longo prazo, certo? Também nas medicações, né? Então um dos fatos bem interessantes a respeito dos medicamentos, né, é que quando se começou lá na década de 40 a se produzir penicilina em escala industrial, né, foi quando a expectativa de vida dos seres humanos começou a aumentar, né. Então, se a gente começar a ver ali no pós-guerra, ali a penicilina começou a ser fabricada mais ou menos na década de 40, né, mas logo em seguida teve a Segunda Guerra Mundial, que bagunçou um pouco a expectativa de vida, mas logo em seguida, quando medicações antibióticas começaram a ser desenvolvidas, a expectativa de vida aumentou muito, né? E hoje a gente tem uma indústria farmacêutica muito grande, né? E graças a todas essas invenções de medicações e fármacos, né? Hoje a gente tem uma vida com bastante expectativa, né? Graças a todos os medicamentos, né? Alguns meio polêmicos, né? A respeito de medicamentos desenvolvidos pela indústria farmacêutica que não deixam de ser transformações da matéria-prima de forma química. Tá? Outros compostos que fazem bastante parte da nossa vida são os plásticos, né? Os polímeros, né? Então, hoje em dia, onde vocês estiverem, vocês não vão conseguir olhar para o lado sem enxergar um plástico, um derivado de plástico ou algum sistema, né, mecânico, né, uma cadeira, né, uma caneta, uma calculadora, um celular, onde não tenha componentes derivados de petróleo, principalmente os plásticos, né, os polímeros, né? Então, a gente encontra eles por todo lado, nos para-choques dos veículos, né, nas nossas próprias roupas, né? Eles são espalhados por tudo, né, e são uma parte muito importante da nossa vida. Tá? Claro que nem tudo, né, são flores, né, e também os plásticos, principalmente os descartáveis, geram uma grande quantidade de poluição, né?
Então, digamos, os compostos químicos, né, que nós temos para nos ajudar, muitas vezes nos causam alguns problemas, né? E a gente vai ver que também nós, como engenheiros químicos, temos que estar atento, né, não só à cadeia produtiva, mas também à cadeia de produção de resíduos, né? Então, se por um lado os plásticos, né, facilitam bastante a nossa vida e são um componente essencial, né, para facilitar a nossa vida, por outro lado, eles são responsáveis e agridem bastante a natureza também. Bom, então a gente já viu, né, o papel de vários compostos químicos na nossa vida, né? A gente deu para ter uma ideia mais ou menos da cadeia, né, de onde eles estão inseridos na nossa vida e alguns dos nossos, digamos, sistemas, né? E para entender um pouco esse papel, né, da engenharia química e do engenheiro químico, né, nós vamos falar um pouco sobre a história da engenharia química e como nós chegamos até aqui, né, no que diz respeito a essa evolução de materiais que nós temos hoje, que nos facilitam muito a vida. E que também geram poluição, também, de certa forma, podem nos trazer transtornos também. Tá? Então, um dos primeiros relatos, né, do domínio dos humanos sobre a química, né, foi para a obtenção de tintas, né, e estima-se que isso aconteceu mais ou menos 30.000 a.C., e como as provas, né, estão as pinturas rupestres, né, que são bem difundidas em vários lugares do mundo, se encontram essas figuras rupestres, né. Então, né, as pessoas que viviam naquela época, né, elas começaram a extrair compostos que tinham cor, né, de vegetais ou de sangue de animais, para poder expressar a sua arte, né, para fazer registros, né, de coisas que aconteciam no seu dia a dia, né. Então isso pode ser considerado, né, a extração de pigmentos, né, para a obtenção de tintas e pinturas, uma das observações mais antigas, né, de interação do homem, né, com o mundo da química. Bom, também se tem registro, eu vou fazer uma espécie de linha do tempo aqui, né? Então, há mais ou menos 2.500 anos antes de Cristo, né? Existem registros de cerâmicas chinesas, né? Então, os chineses descobriram que se eles pegassem um barro, né, um determinado tipo de solo, né, moldassem esse solo e aquecessem ele, né, esse solo ia mudar suas características e não ia mais se desmanchar, né? Então, se eu pegar uma porção de argila, né, eu posso endurecer e amolecer ela quantas vezes eu quiser, ela continua sendo argila, mas se eu pegar essa argila, né, e cozinhar ela, né, colocar ela sobre alta temperatura num forno por um determinado tempo, essa argila vai sofrer modificações químicas e vai se enrijecer de forma que ela não volta mais ao estado inicial dela, ou seja, não importa quanto eu molhar essa argila tratada termicamente, ela não vai voltar a ser o composto que era antes, né? Isso os chineses descobriram há mais ou menos 2.500 anos. Tá? Considerando também, né, a parte de expressão gráfica, né? Então, há 2.000 anos mais ou menos também na China se tem relatos, né, dos chineses obtendo pigmentos pretos para escrever, né, que é a famosa tinta nanquim, né? Entre 1.500 e 2.000 a.C., né, os egípcios, né, desenvolveram vernizes a partir de componentes naturais, né? Então, a partir de gordura, pele, extratos animais, extratos vegetais, né, ceras de árvores, seivas de árvores, eles conseguiram desenvolver os primeiros vernizes, né? Importante que essas observações, essas descobertas, não só da parte de química, mas na parte de física, foram importantes para o desenvolvimento da engenharia também, né? Como quando Arquimedes, né, observou a densidade relativa entre os corpos pelo empuxo, né? Então ele observou que alguns corpos, né, de acordo com a sua massa específica, né, podem afundar ou podem flutuar em relação a outros, né? Em 800 depois de Cristo, aqui a gente já está um pouquinho mais avançado na história, né?
foi descoberto a hulha negra na Inglaterra, que é uma espécie de carvão betuminoso, né, uma espécie de carvão misturado com compostos, né, de alto peso molecular, como se fosse um carvão assim, misturado com pinche, né? Então tu derretia esse carvão, amolecia o pinche e tu conseguia extrair, digamos, esse pinche, essa hulha, né? Esse betume do carvão, né? 1000 anos depois de Cristo, né, vem a obtenção do álcool etílico por destilação de vinho, né? Então o álcool foi extremamente importante, não só como bebida, né, mas também como componente para a extração de fármacos, de medicamentos, né, de compostos vegetais, né, com princípios ativos vegetais. De diversos medicamentos foram extraídos na época a partir do álcool, né? Então foi bastante importante, né, a primeira destilação do etanol a partir de bebidas. Em 1550, a descoberta da borracha natural, né, na América Central, derivada de seringueiras, né? Então isso foi bastante importante também. A borracha foi um composto muito, muito importante devido à sua maleabilidade, né? Se permitiu fazer pneus e vários outros compostos depois disso, né? Em 1740 foi desenvolvido o tear mecânico, né? Então até agora, né, se tinha uma população cada vez maior crescendo, né, e uma demanda muito grande por vestimentas, né, principalmente na Europa, que faz muito frio, né? E em 1740 é inventado o tear mecânico, ou seja, eu consigo começar a fazer o tear, não só fazer tecidos não só manualmente, mas com tear mecânico. Isso aqui foi uma invenção muito especial, tá? A partir daqui, né, digamos que é os primórdios da Revolução Industrial, tá? Em 1746 foi desenvolvido o método inovador para a produção de ácido sulfúrico, né, na Inglaterra. O ácido sulfúrico era um precursor para vários fertilizantes, né, e isso foi muito importante, né, para se melhorar a produtividade desses compostos agrícolas, né? Então, esse desenvolvimento desse método inovador que produzia ácido sulfúrico a baixo custo, grande escala, né, numa concentração não muito alta, mas de uma forma bastante produtiva, digamos assim, né, com volumes grandes, foi desenvolvido e foi muito importante, né, para a melhoria dos processos de produção de fertilizantes, certo? Em 1787, né, começou a ser desenvolvida a fiação do algodão, né, ou seja, junto com a indústria têxtil, né, depois do tear mecânico veio a fiação de algodão com máquina a vapor. A partir daqui foi um marco muito importante. Pode-se dizer que, né, que a Revolução Industrial, né, começa com o advento da máquina a vapor, né, especificamente com essa invenção, né? E não só para a parte, digamos, de produção, né, em termos de materiais de consumo, tecidos, mas a partir daqui começa a vir a necessidade por mais insumos químicos, né? Então, a partir dessa data aqui, o que começa a acontecer? Né? Começa um aumento pela demanda do algodão, né? Então, a população já está grande, né? Tem uma necessidade por vestimentas, né? Então, se começa a fazer teares com um grau de automação maior, né? Que não precisa de tanta mão de obra humana, né? Por isso aumenta a demanda por algodão, né? Bom, para tu produzir mais algodão, tu precisa produzir mais fertilizantes, como eu falei. Muitos fertilizantes, né, eles são sintetizados, né? Não se encontram na natureza, então precisam de transformações físicas e químicas, né? Então, quando começou a se fazer mais fertilizantes também, né, se teve necessidade de mais maquinário, não só para fazer, mas para aplicar e transportar esses fertilizantes, né? Com o aumento do maquinário também se aumentou a demanda por combustível, né? Também por causa das máquinas a vapor, né? Que usavam carvão e outros combustíveis, né? Então, a partir, né,
né, desse desenvolvimento da fiação por máquina de algodão, se começou, né, um grande desenvolvimento na área de química. Tá? Isso dá para a gente ver um pouco por esse gráfico aqui, né? Então aqui nos mostra que a gente tem no eixo X, a gente tem o tempo, né, o passar dos anos aqui, então a gente está ali de 1700 a 2000, né? E aqui no eixo Y, né, o que a gente tem aqui? O volume de conhecimentos científicos e tecnológicos gerados no mundo. Né? Então, se a gente começar a ver aqui, então a gente tem algumas marcas, né, digamos aqui que em 2000, né, a gente tem 100%, né, o que foi desenvolvido até o ano 2000 é considerado 100%. Né? Então, aqui está o 50%, né? Aqui está metade de 50%, que é 25%, e assim por diante. Tá? Então, a gente vê, né, que nos últimos 35 anos, né, se fez um grande avanço, né, em relação ao conhecimento gerado. Né? Então, começa ali final de 1800, ali, né, automóvel, né, grandes desenvolvimentos em descobertas químicas, compostos químicos, né, e dali para frente o volume de conhecimento científico e tecnológico gerado cresceu de uma forma muito acentuada. Né? Então, tem vários fatores, né? Por causa das demandas, surgem as universidades, né? Existe um grande êxodo rural, as pessoas começam a vir para as cidades, as pessoas começam a se encontrar, né? Discutir, conversar mais. Né? Tem um livro bem interessante que chama De Onde Vêm as Boas Ideias. Né? Então, o autor tem essa tese de que quando se começou a vir mais para as cidades, se formar as universidades, né? Se criou um ambiente propício para, digamos, as ideias se chocarem, né? As pessoas se chocarem, começa a ler, começa a ter mais literatura, né? E daí e de lá para cá, né, se aumentou muito a geração de conhecimento. Né? Então, os últimos 35 anos aqui, né, essa aqui, deixa eu pegar só, que é digamos, esse, deixa eu marcar aqui com outra cor. Se nós pegarmos os últimos 35 anos, que digamos, corresponde a esse retângulo aqui, né, foi feito grandes avanços tecnológicos, né, de uma forma muito rápida também. Certo? Bom, continuando então aqui, passando mais alguns anos, né, falando um pouco sobre a indústria química agora, né, então, 1853, né, se começou, George Bissell e Benjamin Similin, né, fizeram a primeira planta de destilação de petróleo, né, tem os asteriscos, eu vou explicar depois o que é isso. Né. William Perkin, né, em 1856, sintetiza por acidente a anilina, né, que foi um corante bastante usado, né, como um tingimento de roupas. Né. Em 1859 foi perfurado o primeiro poço de petróleo, né, nos Estados Unidos. Em 1863, né, foi inventado o primeiro plástico, né, sintetizado, né, o nitrato de celulose, né, que substituiu as matérias-primas animais. Né. Então, até essa história bastante interessante, né, que antigamente as bolas de bilhar, né, então esses materiais mais rígidos, teclas de piano eram feitas de marfim, né, dentes de elefante, né, que é um material branco, denso, pesado, né. Então, um dos fabricantes de bola de bilhar fez uma espécie de concurso, de levantamento para ver o que se podia fazer para substituir, porque a manada de elefantes estava acabando, né. E daí, com isso, se sintetizou esse nitrato de celulose, que era inflamável, né, então fez tecido também de derivados de nitrato de celulose, então a pessoa podia, né, com faíscas, sua roupa podia incendiar, as bolas podiam pegar fogo também, né, com o objetivo de substituir esses materiais de origem animal. Né. Em 1884 surge a primeira fibra artificial, né, o rayon. Né. Então, esse rayon, né, foi desenvolvido na França. Então, aqui naquela nossa legenda, né, 3 asteriscozinhos que foi feito nos Estados Unidos, aqui, né, querosene, petróleo. Então, muita coisa ligada ao petróleo foi feito nos Estados Unidos. Né. Na Inglaterra, né, a síntese é por acidente da anilina, né, e na Alemanha aqui não aparece aqui ainda, tá? Aparece no próximo slide.
né? Então, em 1871, né, a BASF sintetiza a alizarina, né, e o índico, né, que são dois compostos que foram usados como pigmentação na pigmentação de roupas, né? E isso foi feito na Alemanha, né, na BASF. Até a BASF é curioso, né, a sigla, né, quer dizer fábrica de anilina e soda, né, em alemão, né? Então foi uma das primeiras empresas a trabalhar na área química na Alemanha, né? Uma coisa bastante importante também, que na Alemanha também em 1910, né, é desenvolvido o processo de síntese de amônio, né? E em 1913 começa a sua produção em escala industrial na Alemanha também, né? Os desenvolvedores desse processo de produção de amônia ganharam o prêmio Nobel, né, porque a amônia ela é precursora de fertilizantes muito importantes na agricultura. Né? Em 1933, né, a empresa inglesa sintetiza o polietileno, né, um dos primeiros plásticos aí sintetizados. Né? Em 1935, a DuPont, né, sintetiza a primeira fibra sintética, o nylon, né, que foi um sucesso gigante, né, foi usado para fazer vestimentas, usada na guerra para fazer paraquedas, né, usado também para fazer digamos, um dos maiores sucessos do nylon foi nas meias femininas, né. Então foi bastante importante para o desenvolvimento na época, né. Em 1937, a Dow sintetiza o poliestireno, né, que é usado para os copinhos, né, usado, né, para fazer o isopor, né. Ao longo, né, dos tempos, né, começou a se desenvolver, digamos assim, dois grandes núcleos, né, químicos, né, um na Europa, que usou bastante carvão, né, devido à matéria-prima disponível da região, e um nos Estados Unidos, que obtinha derivados químicos a partir de petróleo, né? Por um bom tempo foi assim, até quando se começou, né, a exploração de petróleo e venda de matéria-prima entre os países, certo? Bom, agora falando um pouco sobre engenharia química, né? Como é que se desenvolveu esses modelos, né, de engenharia química? Como é que o curso de engenharia química nasceu? A gente estudou como é que, né, os compostos químicos, né, as empresas nasceram, como é que foram as invenções dos produtos químicos. Mas e a engenharia química, como ela surgiu e como que ela chegou no formato de curso, né, de estrutura curricular que ela é hoje, né? Então, esse modelo, né, de estudo, né, de currículo, na verdade, começou nas universidades alemãs, né? Começou na Universidade de Gießen, em 1825, né? Onde os químicos formados, né, eram formados com aplicação para o mercado. Então, a ideia da universidade era formar cursos e profissionais com bastante contato com o mercado, né, fazendo com que todas essas pessoas egressos, que a gente chama, que são as pessoas que se formaram, fossem trabalhar diretamente na indústria química, né, do país, certo? Então, existe um grande intercâmbio, né, não só a academia fornecendo profissionais, mas também as indústrias trazendo demandas tecnológicas, tá? Em 1897, né, só para a gente ter uma ideia, mais de 4 mil químicos trabalhavam fora das atividades acadêmicas, ou seja, não eram laboratoristas de universidades, nem professores, a maioria estava empregada mesmo como químico nas indústrias. Tá? O que acontecia? Qual que era a política, né? Então, as empresas recrutavam os melhores egressos, né, os formandos com as melhores notas, né, eram os que eram empregados e iam para as empresas, né? Eles eram muito bem pagos, né? E a visão, né, alemã era que os altos cargos, né, de presidente, de diretor, de gerência das empresas tinham que ser ocupados por pessoas da área técnica, né? Então, os químicos acabavam ocupando esses cargos, né? Não eram ninguém da área de finanças, ninguém da área de economia, eram químicos que conheciam bem o processo, né, que eram recrutados para esses cargos de alto escalão de empresas. Tá? Especificamente na realidade alemã, né,
Então, como é que fazia? Se tinha novos desenvolvimentos, novos processos a serem desenvolvidos, né? Então, eles eram feitos geralmente com equipes multidisciplinares que envolviam os químicos e os engenheiros químicos. Os químicos e os engenheiros mecânicos, né? Então, não existia essa figura específica do engenheiro químico, né? Ou seja, um profissional que estudou engenharia, né? Que conhece de dimensionamento de equipamentos e de produção em grande escala com o profissional da química. Então, eram coisas separadas. Então, existia o químico, né, e existiam os engenheiros mecânicos e se trabalhavam em conjunto para fazer os desenvolvimentos e as pesquisas dos novos processos, equipamentos, enfim. Tá? Então, na Alemanha, né, os primeiros departamentos especializados em engenharia química, né, foram surgir só em 1930. Então, só em 1930 que se começou, né, ter um curso voltado, né, a desenvolver um profissional voltado com ciência de química e com ciência de engenharia, né? Então vejam só que passou bastante tempo, né, até o primeiro modelo, né, de formação curricular que priorizava formar químicos com bastante aplicação para a indústria, né, voltados para o mercado, até se ter um curso específico de engenharia química, né? Se passou mais de 100 anos. Tá? Já no modelo inglês e americano, como é que surgiu, né? Então, até 1880, né, os químicos formados nas universidades eram um pouco diferentes lá. Então, os químicos ocupavam cargos de baixo escalão, né, análise em laboratório, enfim, né? Até se começar a perceber, né, os novos descobrimentos da física, da química, né, da possibilidade de se fazer produtos em grande escala, não só da possibilidade, mas da necessidade também de se fazer produto em grande escala para atender a demanda cada vez mais crescente da população, né? Aí que começou os químicos ir mais para a área industrial, né? Bom, inicialmente o que acontecia? Os químicos trabalhavam com engenheiros mecânicos, né? E na verdade que eles eram uma espécie de compradores, né? Então eles recebiam os catálogos dos equipamentos e eles faziam uma seleção ali entre eles do que atenderia melhor, né, para produção em larga escala, né? Então, depois de um tempo, só que eles começaram a formar equipes mistas, né, de químicos e engenheiros para fazer o projeto em conjunto, né? Em 1880, né, George Davis denominou essas atribuições de engenharia química na Inglaterra sem muito sucesso, né? Então ele viu que existia uma necessidade de tu ter só um engenheiro, não ter um engenheiro e um químico separado, mas formar um currículo, né? Uma pessoa que entendesse das duas áreas, né? Que fosse um profissional único e não dois profissionais separados, né? Mas ele não obteve muito sucesso quando ela fez essa proposição. Inclusive ele fundou uma associação, né, de engenheiros químicos, mas não foi muito para frente, tá? Já nos Estados Unidos, né, quando George Davis chegou nos Estados Unidos, mais especificamente no MIT, né, as ideias deles ganharam mais força lá e surgiu o primeiro curso de engenharia química, certo? Então, no final do século XIX, né, já existia 4 cursos de engenharia química nos Estados Unidos, né? Só que eram cursos um pouco diferentes, né? Então, não é cursos no mesmo formato que nós temos agora. Claro, né? Se passaram bastante tempo já, mas a ideia que eles faziam antigamente era assim, ó. Era como se cada disciplina fosse estudo de um processo industrial diferente. Então, eles tinham uma disciplina de ácido sulfúrico, tinha uma disciplina de soda, tinha uma disciplina de ácido clorídrico, né? Tinha uma disciplina de produção de fertilizante. Então, nas disciplinas, eles estudavam os processos individualmente, né? Claro que daí com o tempo isso começou a ficar inviável de estudar com essa organização curricular, porque daí a quantidade de processos começou a crescer, e à medida que os processos cresciam, o número de disciplinas crescia, né? E começou a ficar meio, digamos, enfadonho estudar naquele modelo, né? Digamos, estudando os processos individualmente, né? Então se estudava mais os processos e não os equipamentos individualmente. Né? Em 1920, né, o MIT funda seu primeiro departamento de engenharia química, né, e começa a estruturação um pouco mais lógica do currículo, né, passando a não só estudar os processos, né, então a engenharia química parou de
estudar os processos, mas sim os equipamentos principais, né? Então, é como se fosse um Lego, né? Então, em vez de tu estudar digamos, a peça final de Lego montado, a estrutura final de Lego montado, tu começou a estudar as pecinhas individuais e começou a ver com o que tu conseguia fazer com essas pecinhas, né? Então surge essa abordagem de começar a quebrar esses processos nos equipamentos individuais e começar a estudar esses processos individualmente, né? É a abordagem de operações unitárias, né? Nós temos essas disciplinas na engenharia química. Então, seja o que são as operações unitárias? São os processos individuais, né? Com os que são os bloquinhos de Lego, né? Que constituem todos os processos da indústria química e petroquímica, certo? Então, se passou então a estudar os equipamentos. Quando começou a se estudar um pouco mais os equipamentos, se fez uma grande revolução, né? Em relação ao ensino, né? Começou a se estudar e se pesquisar de uma forma muito melhor, né? Teve um grande avanço científico quando começou a se separar, se deixar de estudar os processos, né? Os processos como um todo, para começar a se estudar os equipamentos individualmente. Só um exemplo aqui, nesse aqui vocês vão ver ao longo da formação de vocês, esse aqui é uma planta de produção de amônia, né? Então, rapidamente aqui, né, a reação ocorre aqui, né? Então, aqui a gente tem trocadores de calor que vão aquecer e resfriar, né? Nós temos aqui um separador, né? Esse separador vai fazer a separação, né, dos compostos que não reagiram, né? Uma parte, né, vai ser amônia purificada, outra parte que não reagiu vai voltar para o processo para a gente não ter perdas, né? Então, por exemplo, ao invés de se estudar o processo todo da amônia, né, se começou a estudar esses equipamentos aqui. Como é que funciona um reator? Então, se desenvolveu os princípios básicos dos modelos matemáticos de reatores, né? Então, se estudou isso numa disciplina separada. O que isso aqui é? Isso aqui é um trocador de calor. Isso aqui troca calor. Então, né, então tu tá usando um fluido para aquecer um outro fluido. Então, se chama trocador de calor. Então, é como se fosse estudar todo o equacionamento e os princípios químicos e físicos que regem todos esses equipamentos. Isso aqui é um separador, né? Isso aqui separa compostos por diferença de ponto de ebulição. Então, você começou a estudar todos os princípios físicos, químicos, né? Tentou se descrever matematicamente como eram esses princípios, né? Enfim, então se começou a dividir, né? Em vez de se estudar isso aqui, todos os outros processos que já chegavam em várias dezenas na época, né? Se começou a estudar os equipamentos de forma individual, né? Isso foi um grande avanço, porque daí, ao invés de estudar um monte de processos, saber um monte de coisa, começou a se especializar, se criou equipes mais especializadas. Então, se criou equipes especializadas no estudo de reatores, né? Então, se começou a se montar um currículo mais com essa abordagem, né? Bom, então isso foi bastante importante, assim, começou a se especializar mais, as pessoas começaram a se especializar mais, à medida que eles foram se especializando mais, começaram a ter uma contribuição científica maior naquela área, né? Continuando, então, o modelo americano, né? Em 1908 foi fundado a AIC, a gente chama aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos diz AICHE, né? Que é American Institute of Chemical Engineers, né, que organizou os currículos, padronizou os currículos e deu atribuição para esse engenheiro novo que estava surgindo, né? A ICHE, né, o ICE, é uma das organizações mais importantes dos Estados Unidos hoje em dia, né? Faz congressos para milhares de pessoas, né? Então, existem congressos, acho que é bianual o congresso deles, então são congressos gigantescos, né? A população de engenheiros químicos nos Estados Unidos é gigantesca. Só para vocês terem uma ideia, lá nos Estados Unidos eles têm em torno de 120 refinarias, né? Aqui no Brasil a gente tem em torno de 12, né? Então o mercado petroquímico deles é em torno de 10 vezes maior que o nosso, né? Só para a gente ter uma ideia mais ou menos. Então todos os profissionais que compõem essa classe têm essa categoria, né, de profissionais, ela é muito grande, né? Bom, então, a partir de 1920, né, houve uma grande expansão, né, e uma grande sinergia com a indústria, né, onde se desenvolveu trabalhos junto com as universidades aplicados ao setor petroquímico,
né? Então, a partir de 1930, né, se fez uma estruturação bem mais concisa, né, do currículo, né, baseado naqueles princípios lá de 1908, né, não, 1900 os princípios lá de 1920, né? Então se fez um currículo bem mais estruturado. Certo? Então esse currículo ficou dividido, né, em equipamentos de operações unitárias, né, onde envolve transformações de separação que não necessariamente envolvam, que não envolvam reações químicas, então são geralmente todos os equipamentos industriais que não sejam reatores. Né? Então, geralmente equipamentos de separação física, né, como até peneira entra aí, né, moagem, né, por exemplo, separação de sólido líquido, né? Separação de líquidos que se misturam, né? Por diferença de temperatura de ebulição. Enfim, as operações unitárias agrupam essa categoria de equipamentos, tá? Categoria de equipamentos, se estuda também fenômenos de transporte, né? Digamos, os fenômenos de transporte são as bases, digamos assim, matemáticas, né? Para o projeto e para tentar representar os equipamentos de operações unitárias na forma de um modelo. Né? Então, primeiro a gente lá no começo do curso aprende matemática, cálculo, física e química. Né? Logo depois vem as disciplinas de fenômeno de transporte, onde vai dar um embasamento matemático, né? Modelos matemáticos que serão usados futuramente para tentar descrever esses equipamentos aqui. Tá? Então, vai se estudar a transferência de calor, né? Como é que o calor é transferido entre corpos, que isso é bastante importante na indústria para aquecer e resfriar reações, né? Transferência de massa, né? Por exemplo, uma dispersão de um poluente, por exemplo, é um problema de transferência de massa, né? E transferência de quantidade de movimento. Transferência de quantidade de movimento é energia relativa a fluidos que estão se movimentando, né? Fluidos, né? Líquidos e gases que estão se movimentando, né? Isso vai nos ajudar a dimensionar bombas, equipamentos, tubulações, tá? A termodinâmica também, né, que envolve transformações e principalmente transformações que levam ao equilíbrio, nos ajuda a calcular equilíbrio, em que ponto, né, o nosso processo atingiu o equilíbrio, né? Reatores, né, então tudo todas as operações unitárias, né, que envolvem reações, digamos assim, acaba caindo em reatores. Né? Então, são transformações químicas com transformações que envolvem energia, transferência de energia, massa, mas estão ligadas à transformação da matéria. Né? Aqui, as operações estão mais ligadas a separações, separar, purificar componentes, né? Purificar matérias-primas, purificar produtos. E aqui, reatores envolve mais a conversão química mesmo. Certo? Bom, como é que evoluiu a partir daí a engenharia química? Né? Depois do currículo bem estruturado, a partir da década de 80, começaram a entrar os computadores na jogada, né? Os primeiros computadores pessoais aí começaram ali em 84, ali, começaram os primeiros computadores da IBM, os primeiros sistemas operacionais da Microsoft, né? Então, os computadores começam a ser usados e programados para ajudar os engenheiros químicos, né? Desenvolvendo simuladores de processos, né? Também, final da década de 80, ele começa a trabalhar com a ideia de intensificação de processo, ou seja, tentar agrupar dois equipamentos num só, né? Buscando um equipamento menor e mais otimizado. Né? Então, um dos exemplos é reatores de membranas, né? Então, é um reator com uma membrana microscópica, como se fosse uma peneira a nível microscópico, né, que a reação ocorre dentro desse reator e, ao mesmo tempo, os compostos vão se separando. Então, eles vão reagindo e vão se separando. Então, esses são os reatores de membrana. Então, tu envolve um separador, que teria que ser uma coluna de destilação, por exemplo, mais um reator, os dois no mesmo equipamento, por exemplo. Né? Então, se começou a trabalhar nessa questão de intensificação de processo. Também na década de 80 ali, né, final da década de 70, basicamente começou uma crise do petróleo no Oriente Médio, né, então o preço do barril de petróleo cresceu muito, e ali, início da década de 80, começou a se trabalhar com tecnologias, né, de reaproveitamento de calor
nos processos. Então, a maioria, se tu precisava de vapor, por exemplo, na indústria, né, tu tinha que queimar ou um gás derivado de petróleo, ou um óleo derivado de petróleo, e o petróleo começou a ficar mais caro, né, e houve a necessidade de se trabalhar formas de se reaproveitar essa energia. Então, como eu reaproveito o vapor dentro do meu processo, como eu reaproveito água quente e água fria dentro do meu processo, né? Então, se começou a desenvolver essas tecnologias, né, de reaproveitamento energético ali no início da década de 80. No Brasil, né, essa crise mundial de petróleo, né, que se estabeleceu aqui teve consequências bastante importantes, né? Então, o governo brasileiro, né, chegou à conclusão, né, como a gente teria uma grande área cultivável no país, né, um país tropical com grandes incidências de chuva, né, e com bastante facilidade de cultivar produtos agrícolas, né? Então se desenvolveu o programa Proálcool ali. Nesse programa Proálcool se fomentou, né, se entrou com dinheiro, né, público, né, através de financiamentos, enfim, para se desenvolver um combustível, né, à base de cana-de-açúcar, né? Então se desenvolveu etanol à base de cana-de-açúcar, né? Então se subsidiou desenvolvimento, carro, se subsidiou empréstimos para as usinas se modernizarem, enfim, isso teve impacto. E até hoje, nós que acabamos ficando pioneiros naquela época em etanol, hoje em dia se fala bastante em etanol, né? Hoje o maior produtor de etanol do mundo, né, é os Estados Unidos, né? Nós acabamos perdendo essa liderança, que é um combustível bem limpo, né? Então, hoje em dia, né, a engenharia química tem uma área de atuação bastante ampla, né? E muitos desafios envolvidos nessa área, né? Então, entre eles, né, a melhoria da produção, né, se aumentar a produtividade com menor impacto ambiental, a automação também, né, se fala aí na indústria 4.0, né, com o uso de tecnologia para monitoramento, né, de equipamentos, o uso de inteligência artificial, né, os desafios na área de meio ambiente, né, para minimizar a poluição, né, descarte de resíduo, reaproveitamento, redução de resíduos na fonte, né, a biotecnologia também, que de certa forma envolve engenharia química, porque na biotecnologia se trabalha com reações, mas não químicas, mas reações celulares, né, a nível de micro-organismo, né, então precisa separar os compostos gerados por esses micro-organismos, né, então o engenheiro químico é uma pessoa bastante apropriada para isso, né. E os novos desafios, né, de nanotecnologia, né, produção de alimentos mais saudáveis cada vez mais, né, se trabalha em novos desenvolvimento de alimentos, né? Alimentos para quem tem intolerância à lactose, intolerância ao glúten, né? Equipamentos mais saudáveis, com menor teor de sais, de sódio, enfim, existem grandes desafios aí para os engenheiros químicos trabalhar. Então, aqui se a gente fizer uma linha do tempo aqui, né, de como é que era a engenharia química, né, em quais áreas os engenheiros trabalhariam e até hoje, né, como se expandiu essas áreas de atuação, a gente vai ver que elas são bastante grandes, né? Então, lá em 1930 era petroquímica, né, da indústria base do carvão ali, né? Indústria química pesada que fazia commodities, né? Então, produtos químicos de baixo valor agregado, né, e de grandes volumes, como os fertilizantes, por exemplo, né? Também, né, junto começou a se desenvolver a indústria de equipamentos de processo, de projetos, né? Ali em 1960 ali começa a indústria de química fina, antibióticos, né, fármacos, né, processamento de plásticos, né, que foi muito importante que, né, se começou a ver que se podia misturar plásticos, começou a ver se poderia, colocando aditivos, ganhar novas propriedades para os plásticos, né, mais resistência, né. A questão das utilidades, né, o que a gente chama de utilidades hoje na indústria petroquímica, são os insumos periféricos das quais as indústrias petroquímicas precisam. Geralmente vapor, né, para se aquecer os processos,
água fria, né, e água de processo para eventuais diluições, né. Essas são as utilidades. Então, cada vez mais se começou a desenvolver equipamentos, utilidades mais eficientes, né. E daí para frente só começou a crescer, né, ali em 1970, interesse pelo meio ambiente, né, saúde ocupacional. Hoje em dia, né, por legislação, toda empresa tem que ter uma comissão interna de prevenção de acidente, por lei, né, e essa comissão, composta por várias pessoas dentro da mesma empresa, avaliam riscos, né, ocupacionais de saúde para os funcionários, né. Então, a indústria farmacêutica ganhando uma área cada vez maior, as indústrias de alimentos, cada vez mais automação, mais mecanização, né? Os alimentos ganhando escala, né? A importância das embalagens, a importância do condicionamento para o alimento durar mais, né? A indústria de cosmético, né? À medida que a expectativa de vida aumentou, né? As pessoas não querem ficar mais velhas, elas querem continuar bonitas, ter mais idade, só que continuar, né, se aparentando menos velhos. Então, cada vez mais a indústria de cosmético está ganhando uma ampliação de escala, né? A indústria de biotecnologia, né, que envolve transformações de reações com micro-organismos, né? Que mais? Indústria aeroespacial, né? Eletrônica, e agora a gente está, né, na robotização dos processos, né? Então, a engenharia, né, a engenharia química, que começou lá com a petroquímica, começou a se expandir, né, e ampliou, né, e deu espaço para muitas outras áreas, né, que acabaram se especializando, né, mas vieram da engenharia química, certo? Então, olha como se expandiu, né, a partir da ampliação do mercado, né,